Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo debatendo aí o duelo entre Fluminense e Chelsea. Vale vaga na grande final do Mundial de Clubes 2025 e o Renato Gaúcho faz mistério, pessoal. Renato faz mistério porque ainda há dúvida na formação se o Fluminense vai manter o 3-5-2 ou vai voltar para a formação anterior. O 3-5-2 tem dado certo, deu certo contra Inter de Milão e deu certo agora também no último jogo contra o Al Hilal. Fluminense jogando muito bem e levando aí o time à semifinal do Mundial. Antes de trazer o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Fluminense. Ali na frente, que é o Cano, e às vezes o Arias que chega para acompanhá-lo ali, para fazer, jogando mais um pouquinho mais pelos lados e tal. Eu acho que o Thiago vai estar mais protegido, vamos dizer assim. Ele não vai precisar sair tanto para dar o bote no atacante ou ficar no 1 contra 1. Se fosse um outro sistema de jogo, provavelmente eu falaria, olha, o torcedor fluminense vai ficar apreensivo. Eu acredito que vai continuar apreensivo, né? Mas olhando mais na parte técnica, e aí técnica e tática, eu vejo ele com uma certa proteção que aí vai tentar, né, isolá-lo desse confronto no 1 contra 1. Confiança, eu acho que os torcedores não têm a mesma confiança que tem nos outros jogadores. Né, até pela amostra do Thiago nos últimos jogos e tal. Mas assim, é um Mundial, é uma concentração diferente, é um jogo diferente, é uma forma diferente de você encarar o adversário. Então você sabe que o adversário é mais forte, então a concentração para minimizar os erros ela é bem maior, ela é muito mais forte em relação a isso. E ali o Thiago tem sido muito importante, não só em ajudar o Renato no conhecimento dos adversários, mas para os próprios jogadores ali, você vê o tempo todo o Thiago orientando, vamos sair, vamos voltar, fecha aqui um pouco e tal. Mas para os torcedores, é lógico que vai começar o jogo, dependendo do primeiro lance, é o Thiago Santos e tal. Mas acho que eu vejo mais na parte técnica em relação a um Fluminense diferente do que joga aqui no Brasil. Eu acho que a grande notícia boa é que ele é orientado pelo Thiago Silva em campo. Porque os grandes jogadores, e eu falo tecnicamente de tamanho, aqueles que são respeitados, que têm história, eles potencializam quem joga ao lado. A gente pode dar exemplo do próprio Ignacio. Eu não estou falando que o Thiago Santos vai jogar no nível do Ignacio, que está fazendo um Mundial de nível muito alto. O Ignacio não é um menino. A gente está surgindo agora e estão descobrindo. O Ignacio joga, nesse momento, o melhor futebol, provavelmente, eu não vi a carreira dele inteira, que ele joga a vida inteira. Por quê? Porque ele é bem protegido pelo meio campo, porque o time está bem posicionado e porque ele tem um monstro, como é o apelido do Thiago Silva do lado dele, jogador de nível muito alto. Então eu acho que o Thiago Santos vai ter orientação do Thiago Silva, vai ser bem posicionado, vai ser bem protegido, aí cabe a ele, personalidade, tentar incorporar essa coisa do Fluminense, porque quem ganha Copas do Mundo não é necessariamente a melhor seleção ou o melhor time, é o melhor do mês. E às vezes uma equipe que nem é tão forte assim pega um embalo e vai crescendo, crescendo, crescendo e ganha o campeonato. Eu duvido que o Fluminense jogue a temporada inteira no nível que ele jogou essas partidas grandes do Mundial. Mas agora ele está jogando. Então, cabe ao Thiago Santos, que está no elenco, simplesmente dar continuidade ao que vem acontecendo, o que tem fazendo. Como falou o Zé, ele é um pouco lento, ele não vai ter que dar bote, provavelmente pelo lado muito, ou vai ter que sair muito. Ele não vai ter que recompor com velocidade, que é outra coisa que é a dificuldade dele. Então é muito mais uma questão de posicionamento, de personalidade. E aí do lado do Thiago Silva facilita bastante. Já que você falou do Thiago Silva, vamos ouvir agora o Thiago Silva falando a respeito do seu ex-clube. Aliás, o Thiago é ídolo de 3 dos 4 semifinalistas do Campeonato Mundial de Clubes, né? Fez uma história muito bonita também no Paris Saint-Germain, só não jogou no Real Madrid. Aliás, onde o Thiago jogou, ele foi bem. Ele não tem nenhum clube em que não tenha sido muito bem sucedido. Fala, Thiago! A expectativa ela é grande, a apreensão ela é grande, a ansiedade ela é grande por enfrentá-los numa semifinal de Copa do Mundo, procurando ajudar a comissão técnica em uns detalhezinhos interessantes, né, coisa que vai ficar entre a gente. Estava falando ali recentemente que eu tive
pouco tempo atrás em Londres para ver meus filhos, aí fui nos treinos, enfim. É claro que a gente também não pode também abrir muita coisa, mas a gente está preparado para esse confronto, cara. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Sendo quem for do outro lado, eu acho que o Fluminense hoje tem uma torcida especial, tem uma aura especial. Espero que isso possa funcionar amanhã também. Eu não conheço tanto o Maresca, né? Mas conheço muitos atletas ali, falo praticamente toda semana com eles, alguns bem próximos de mim, assim. Eu fico feliz desse enfrentamento, vai ser um dia especial para mim, mas será ainda mais especial se a gente conseguir a classificação. Aí o Thiago, campeão europeu pelo Chelsea, né? Conquistou a sua Champions League com a camisa azul do Chelsea. E o jeito que ele fala do jogo é a experiência, é a história, a qualidade e o espírito do jogador aí novo. Aquele trecho citado pelo Pedro Ivo, se mostrou, eu pesquei aqui, em que ele fala que o Chelsea é superior. Ele falou aí nesse trecho? Nesse pedacinho que a gente mostrou, não, né? Mas ele foi textual. O Chelsea é superior, a gente tem que saber disso e jogar do ponto de vista estratégico, pensando nisso. Você concorda com eles, Zinho? Que o Chelsea tem uma equipe melhor do que a do Fluminense, sim. Né? Joga num nível mais alto, né? O Fluminense encaixou nesse Mundial, tem feito apresentações que nos deixam com a esperança, com a expectativa de conseguir a vaga para a final. Nos grandes duelos, o Fluminense foi muito bem, né? Contra a Inter de Milão, contra o Borussia Dortmund, o próprio Al Hilal, que ele não era considerado favorito, ele foi bem demais. Então, nessa linha, essa disciplina, essa organização que o Renato deu ao time, e aí o que o Thiago falou, né? Essa atmosfera que o Fluminense está, esse momento, tem que aproveitar disso, a torcida. Os companheiros estavam falando da formatação tática, né? Eu particularmente tenho uma opinião diferente. Eu começaria com o René de terceiro zagueiro e o Fuentes de ala, né? Não começaria com o Thiago Santos, porque eu entendo que o Freitas faz o lado esquerdo como lateral, como zagueiro pela esquerda. O Thiago Santos não joga pelo lado esquerdo, muda um pouco o posicionamento. Ele não tem a velocidade que o René tem para acompanhar o Pedro Neto. O Pedro Neto é o ponto forte pelo lado direito, com a infiltração do Palmer. Então, assim, acho que o Bernal tem que cuidar muito do Palmer. E se ele jogasse de terceiro zagueiro, ele fazia essa dobra com o Fuentes para marcar esse lado direito forte do Chelsea, porque o Cucurella vem mais construindo o jogo pelo lado esquerdo. Ele não é o ala, ele não é o cara que dá a profundidade, é o Nkunku que dá essa profundidade. Então, pensando no sistema tático e no posicionamento, acho que o Renato vai começar com o Thiago Santos também, mas eu, olhando o posicionamento, quem marca melhor pelo lado esquerdo, o René é muito bom marcador, ele é melhor marcador do que atacante, do que ala, então eu começaria com ele ali como um terceiro zagueiro. Pedro Ivo, eu também tinha a impressão antes do dia de hoje, antes das suas informações, que o René seria o terceiro zagueiro e o Fuentes permanecesse na lateral esquerda. Mas parece que não vai ser isso mesmo. Vai de Thiago Santos como um dos três zagueiros e o René de lateral. Essa é a tendência? Ô Plirra, é importante quando você fala de tendência, porque a gente conversava ontem, né, Zupa? Ontem e anteontem, um debate que ocorreu dentro da comissão técnica do Fluminense foi sobre onde o René voltaria. O René voltaria, isso era fato consumado. E não necessariamente estava tão óbvio ali que ele voltaria na lateral esquerda como muita gente pensou. Sim, o Renato, a comissão, os analistas, eles pensaram, cogitaram esse desenho que o Zinho falou. O René como terceiro homem de zaga e o Fuentes fazendo quase que a função ali do lateral. O que ocorre é que a tendência hoje é que o René faça essa lateral e o Thiago faça essa função de terceiro zagueiro ali, o homem pela esquerda na linha mais próxima do gol. Agora, tudo isso a gente só vai acabar confirmando amanhã, porque o Renato passou para alguns jogadores que eles vão jogar, mas também deixou algumas coisas ainda em aberto. Hoje, por exemplo, entre ontem e hoje, quando ele chamou os jogadores no hotel para passar alguns vídeos sobre o Chelsea, ele chamou 14 jogadores, ele costuma chamar os 11 que vão jogar. Depois a rapaziada vai chegando, ele vai passando algumas instruções, é mais o plano inicial ali. E ele chamou 14 dessa vez. Ele chamou o Fábio,
Ele chamou o Samuel Xavier, que talvez pode não ser titular e pode dar vaga ao Guga. Ele chama Ignacio, Thiago Silva, aí ele chama Thiago Santos, ele chama Fuentes e ele chama René. Então esse debate aconteceu e os três foram para esse papo. No meio de campo ele chama o Bernal, ele chama o Hércules, que entra na vaga do Martinelli, ele chama o Nonato também. E lá na frente, ainda que tenha uma clareza da escalação, de ter John Arias por ali e Cano, ele também chama o Keno para esse papo. Então o Renato, que abriu um pouco mais, não desenhou um time com 11 nas atividades de ontem. E hoje não foi a tradicional formação do coletivo, né? Muita gente gosta de falar. Então pontos que ainda estavam abertos. Agora a grande novidade, né, Zupa, aí passando para você, apareceu o Guga por ali. Tecnicamente, o Samuel Xavier seria o titular da posição, deixou o campo contra o Hilal com uma situação no adutor da coxa, ficou uma dúvida ali. O Fluminense informa que ele não está exatamente vetado, que ele pode ser relacionado, mas a opção de momento aponta mais pro Guga. E é essa dúvida ali que por hora deve ser Thiago Santos com o René combinando de lateral. Me lembra um pouco a situação do próprio Thiago Silva antes do jogo contra o Mamelodi Sundowns, né? O Thiago não estava lesionado, mas não estava 100%. O Thiago havia sentido a coxa no duelo contra o Ulsan. Ficou no banco, jogou o Ignacio, foi eleito inclusive o melhor da partida. Eu acho que, sim, seguramente, se o Samuel Xavier estivesse no 100%, com todo respeito ao Guga, que é um bom lateral, uma boa peça, joga bastante, inclusive eles não chegam a se dividir, mas o Guga joga aí 30%, 35% dos jogos como titular, mas pelo nível que o Samuel mostra nesse Mundial, ele 100% não haveria discussão. Para o Samuel não jogar, ficar no banco, como é a tendência para amanhã, mesmo tendo condições, é porque ele não está 100%, e aí o Renato quer ter para esse tipo de jogo, para o nível de comprometimento que o time do Fluminense tem que ter para a partida, não dá para ter alguém a 70%, não dá para ter alguém a 80%, e aí isso vai colocar o Guga em campo. E em relação à disputa como zagueiro, o Renato deu a entender, quando ele montou o time contra a Inter, quando ele escolhe o Bernal para começar jogando, e ele vai muito bem, que um dos critérios para isso era também subir a estatura da equipe. E o Chelsea é um time muito forte também na bola parada, os zagueiros muito altos, muita presença, mesmo com o Liam Delap fora e o João Pedro não sendo um cabeceador, mas é um time alto, então seguramente a estatura da equipe também é um dos fatores que o Renato coloca na balança para escolher eventualmente o Thiago Santos em detrimento ao Fuentes, né, e mexer com a posição do René. Plihal, o Freitas faz um bom Mundial, né? O zagueiro canhoto, de velocidade, gosta de percorrer, né? De dar bons sprints, de caçar com velocidade, faz um bom Mundial. Mas o desfalque ficou ainda maior depois que o Materazzi falou para o nosso grande Thiago Damaral de maneira exclusiva ontem, repercutiu em todo lugar, todo mundo deu o que o Materazzi falou, que o jogador do Fluminense que mais chamou a atenção dele foi o Freitas. O desfalque do Freitas ficou maior por causa do Materazzi, viu, Plihal? E ele citou, né? Ele citou o jogo, ele falou que viu o Freitas no jogo contra o Ulsan, né? Um jogo até que o Fluminense passou por alguns apuros. A base de avaliação do Materazzi foi o segundo jogo do Fluminense no Mundial. Foi exatamente, Plihal. E a gente passeou muito por opções, por conversas. Citamos aqui 14 jogadores, né, no vídeo, nessa primeira pré-eleição do Renato. Então eu vou pedir só para o nosso Fabrício colocar na tela, até para ficar mais clara a visualização, para quem nos acompanha aqui, a projeção, o provável Fluminense para amanhã. Ainda carece da confirmação, óbvio, da escalação do Renato amanhã. Então a gente vai ter Fábio no gol. Muito provavelmente o Guga pode pintar por ali, é uma das opções, foi comunicado a alguns jogadores. Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos e René. No meio, é bom lembrar, Martinelli suspenso está fora. Então, Hércules com Bernal e Nonato lá na frente de Hermancano, John Arias, Plihal. O que você acha dessa formação assim, de cara, Vitor Mini? Bateu o olho para uma semifinal do Campeonato Mundial de Clubes. Não, eu gosto dessa formação. E eu entendo quando o Zinho sugere o René jogando como um zagueiro pela esquerda, porque ele mantém a velocidade das jogadas por ali. Acho que perde na bola aérea. E aí é uma escolha que você tem que fazer entre o jogador com a característica para bater de frente com o atacante português, que joga daquele lado, caso a marcação na esquerda estoure em cima do zagueiro. O Pedro Neto. Ou da jogada aérea orientada pelo Thiago Silva. Eu acho que nenhuma delas é garantia. Eu entendo perfeitamente o raciocínio do Zinho, concordo que ele tem toda a lógica, mas eu vou botar um pouco mais de fé na orientação do Thiago Silva e que o Thiago Santos consiga assimilar a mentalidade do Fluminense. Pedro Ivo, agora há pouquinho na participação do Mendel, a gente viu uma fala do João Pedro, né? O jogador criado
Eixerém, jogador das categorias de base do Fluminense. Muito bom jogador. Já há bastante tempo com números expressivos na Inglaterra. É claro que jogando no Chelsea o barulho vai ser muito maior. Nesse jogo mesmo, ele jogou menos de um tempo, né? Ele já ficou claro do que ele é capaz e de como vai reverberar mais as boas atuações do João Pedro. Ele é muito melhor que o Dilep. Mas não dá nem para comparar. Dá nem para comparar. E passadas largas os dois, né? Sim. O Pedro Ivo acompanhou muito o João Pedro na seleção brasileira recentemente, tanto com o Dorival Júnior quanto com o Fernando Diniz. Agora, com um status diferente de atacante do Chelsea, acho que a cotação dele na seleção também muda. Você não acha, Pedro? Eu acho que a cotação muda mais até para o debate público. Para o debate público, agora é um atacante de relevância no Chelsea. Muita gente tende ainda, que de forma teimosa, a querer avaliar o jogador pela camisa que ele veste, não pelo futebol que ele joga. Pelo Brighton não pode convocar. Não chega a ser surpreso que ele vem jogando, exatamente. Pelo Brighton ele tem um peso, mas agora ele é do Chelsea, pode convocar. É bom lembrar, o Igor Jesus, que acabou sendo meio que uma solução do final de 2024, ali para a seleção brasileira, ele só é convocado porque o João Pedro ficou fora por lesão. O João Pedro já era um nome ali de primeira opção da seleção desde o ano passado, desde o pós-Copa América. A todo momento a seleção queria contar com ele. As pessoas estão lá ainda. É o caso do Juan, é o caso do pessoal da análise, é o caso do próprio Rodrigo Caetano, que ajudou na primeira lista do Ancelotti. Então é muito pouco provável que o João Pedro não esteja nas próximas linhas. Nas próximas listas, desculpa. Só esteve fora da seleção recentemente por situação de lesão. E jogando essa bola com a camisa agora que pode convocar, né, Zupa? Porque contra o Brighton, o pessoal olha torto. Com a camisa do Chelsea, pode convocar. E de fato mudou o jogo. Os dois jogadores que o Maresca colocou no segundo tempo contra o Palmeiras mudaram o jogo. Quando ele tira o Dilep, quando ele tira o Nkunku, que estava errando muito, coloca o Madueke pela esquerda, que deu uma canseira monstra no Giai, e coloca o João Pedro, o ataque do Chelsea muda. Tanto é que no primeiro tempo o Chelsea foi um time que amassou o Palmeiras pela direita, com o Pedro Neto, com o Cole Palmer, com o próprio Andrei passando. No segundo tempo, eles jogam pouco, porque o eixo vai para a esquerda com o Madueke, com o João Pedro fechando. O Madueke tem uma situação curiosa, né? O Madueke está em negociações avançadíssimas para trocar o Chelsea pelo Arsenal, um dos rivais de Londres. E essa negociação se aproxima de um desfecho entre o jogo do Palmeiras e o jogo do Fluminense. Não sei até que ponto isso pode interferir na utilização do Madueke no segundo tempo. Até acho que ele deveria brigar para jogar no lugar do Nkunku. Não sei até que ponto isso vai interferir. Talvez, se o Dilep não tivesse suspenso, ainda assim o João Pedro teria colocado uma pulguinha atrás da orelha do Enzo Maresca para jogar. O João Pedro, que estava de férias, ainda que treinando, mas estava de férias e chegou para se incorporar ao time. Mais um dos jovens, né? O elenco do Chelsea é um elenco o elenco tem uma média de idade de 23 anos. Os jogadores que atuaram no Mundial têm uma média de 22,5 anos. É um elenco muito jovem e o João Pedro preenche esse perfil e foi contratado para ser o centroavante do Chelsea, porque o Dilep é um jogador que estava no Ipswich e carece de maior amadurecimento, e o Nicolas Jackson, que era quem vinha jogando nas últimas temporadas, foi expulso contra o Flamengo, é mais um que deve ser negociado. A tendência enorme é do João Pedro jogar, Plihal. Sim, o ataque do segundo tempo, João Pedro e Madueke, muito melhor que o do primeiro tempo, né? Se eu fosse torcedor do Fluminense, amanhã serei. Adoraria imensamente que o Maresca optasse, não pelo Dilep, porque ele não vai poder jogar porque está suspenso, mas por só um dos dois, não os dois logo de cara. Concordo com você. A diferença foi enorme, né, da produção, né? Eu estou com o Zupac no que ele falou, o Nkunku não fez tanto é que foi substituído, saiu. Agora o Madueke entrou muito bem, foi para cima, tem um contra um, tem um drible, né? Aí é aquele cuidado, realmente, se o Samuel Xavier não está 100%, é melhor você entrar com um jogador ali fisicamente inteiro. O duelo não vai ser fácil, vai ter que ter a cobertura do Ignacio ali, ele vai ter que estar muito atento, porque se deixar o Guga ou o Samuel Xavier num contra um, quando ele entrar no jogo, eu espero que ele entre bem no final, o jogo já estiver resolvido. Mas assim, tem opções, o Maresca tem opções, tem um bom elenco na mão. Como eu falei, né, o Cucurella, ele não é aquele ala lateral, né, ele vem construindo, mas chega muito também. Vai ficar em cima do Arias, no ouvido do Arias, como ficou em cima do Estevão, tentando desequilibrar, tentando falar.
é que o Arias vive um grande momento e eu espero que o Arias possa levar a vantagem para cima dele. E aí sim tirar a paciência dele, do Cucurella, que é esquentadinho também, né? Ah, figura folclórica o Cucurella. Bom jogador, ele é melhor do que as pessoas imaginam. O personagem acaba se sobrepondo. Que malácia é o Cucurella, hein, Pedro Ivo Almeida? Rapaz, tem muito mala na praça aí também, hein? Tem muito mala na praça que não trabalha bem, não joga bola. Se ajudar, eu não me incomodo, não. Inclusive, se está incomodando os adversários, importante. E é mais um que era do Brighton. Exatamente. O Cucurella era do Brighton, Moisés Caicedo era do Brighton, agora o João Pedro, mais um que era do Brighton, chegou para o Chelsea. É, um mala que todo torcedor, ou muitos torcedores, gostariam de ter no seu time. Titular, campeão europeu pela Espanha, um jogador que tem muito valor. Quando eu falei que ele é esquentadinho, não quis dizer que ele é um mau jogador, não, hein? De repente os companheiros aí entenderam errado. Eu não falei que ele é mau jogador, eu falei que ele é esquentadinho. E ele demonstrou isso, né? Pisando, bons jogadores, entendemos. Tentando tirar o garoto do jogo. Coisa que ele vai ter. Porque qual é o melhor jogador do Fluminense? É o Arias. Ele vai ficar no ouvido do Arias. Ele é bom para fazer isso, né? Esquentadinha nesse sentido, mas ele é bom jogador. Que ser mala... Ele é da seleção da Espanha, né? Ser mala é uma das funções dele. Melhores seleções é a Espanha e ele é titular, pô. Sim. Saudade do Edmundo. Para dar a chegada no Cucurella? O Cucurella testou bastante a arbitragem contra o Palmeiras, né? Ele tinha que, mas ele o cara é malandro, ele sabia onde é que ele estava estava pisando. Ele pisou ali teve uma hora que ele pisou no meio do campo ali, não pisou no Esteban. É que assim, também não teve nenhum jogador, e aí não estou dizendo não, mas existe esse jogo físico e essa guerra psicológica dentro ele percebeu que era um moleque ali de 18 anos. Mas aí faltou alguém do Palmeiras chegar nele e falar assim, o que você quer com o moleque? Vem fazer isso comigo. Falta isso também, porque assim, o Zinho deve ter passado por isso, eu passei, e eu tive muita ajuda dos jogadores mais velhos, porque as pessoas sabem que você é jovem e tentam te intimidar. O que o Cucurella fez com o Esteban foi isso. E não teve nenhum jogador do Palmeiras que deu uma chegadinha no Cucurella. E aí, meu filho, como é que tá? Vamos conversar. Você tá batendo no moleque, você tá chegando no moleque, tá tentando intimidar. E aí? O Viola cansou de fazer isso por mim. O Bernardo, quando tinha situações assim que os caras mais velhos vinham tentar me intimidar, primeiro eu xingava tudo e tal, também brigava, mas só quando eles percebiam que o cara insistia, peso pesado vinha. Peraí. Eu acho que faltou um pouquinho isso também dos jogadores do Palmeiras para proteger o garoto. Né? E mesmo assim, o menino pegava a bola e ia para cima, mostrando personalidade. Mas às vezes você precisa de alguém para te proteger. Mas você está falando que não estou ensinando nada que precisa bater, claro, nada disso. Eu estou mostrando... É o jogo. É o jogo como funciona dentro das quatro linhas, porque tem essa guerra psicológica. E o que o Cucurella fez foi isso, foi tentar intimidar o garoto. Então aí eu senti falta, talvez, do Aníbal dar uma chegadinha um pouquinho mais ali pro lado, o Richard Rios e tal. Às vezes é necessário isso daí. O jogo mental, o Cucurella é craque nisso. Vamos nos despedir da nossa dupla lá em Nova York, Pedro Ivo Almeida, Gustavo Zupac. Obrigadíssimo, viu, gente? Valeu, Plihá. A gente volta no Sport Center com mais informações daqui. Um abraço. O Zupac foi bondoso com o Dilap, tem que amadurecer. O Dilap? Dilap. Mas eu gosto desse centroavantão. Ele realmente foi muito mal contra o Palmeiras. Mas esse centroavantão que segura a bola, que briga. Eu não vi nesses 3 jogos, 4 jogos que ele fez, eu não vi ele jogar bem, não. Não vi. Para o tipo de jogo que faz o Chelsea, jogadores mais leves e tal, ele acabava atrasando um pouquinho o jogo do Chelsea. Jogar só. Então tá aí, torcedor, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o duelo da semifinal entre Fluminense e Chelsea. Tem tudo para ser um jogaço e o Flusão vai em busca da vaga na final. Para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Fluminense para você ficar atualizado aí. Primeira matéria aí, viemos para fazer história, diz Renato Gaúcho antes da semifinal contra o Chelsea. Na minha opinião, Renato Gaúcho já está fazendo história com o Fluminense, né? O Fluminense já está fazendo história de chegar na semifinal, eliminou a Inter de Milão, eliminou o Al Hilal e se for para a final e ainda mais ganhar o título aí, vai ser surreal. Trazer mais
as notícias aqui. Thiago Silva reencontra o Chelsea e lidera o Fluminense em duelo decisivo por vaga na final da Copa do Mundo de Clubes. Então tá aí o Thiago Silva, o monstro, que vem sendo o diferencial no Fluminense, junto com o John Arias, né? John Arias está jogando muito, na minha opinião. John Arias, um dos melhores jogadores aí do campeonato. Trazer a notícia aí do Maresca, técnico do Chelsea. Maresca destaca a paixão dos times brasileiros antes de duelo contra o Fluminense. Trair técnico do Chelsea elogiando aí os torcedores brasileiros, falando da paixão pelos clubes. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.